Então, vamos lá. Então, gente, após a aula do professor Narriso, né, que ele falou um pouco sobre geometria e hibridação, a geometria ela vai ser importante também quando nós falamos em relação a algumas propriedades das moléculas, né? Então, a aula 26, ela está relacionada à diferença entre compostos covalente e molecular e a relação da polaridade e a solubilidade das moléculas. Então, aqui no nosso primeiro slide está justamente um pouco da diferença, né, do que é um composto molecular, composto iônico e composto metálico. Então, quando vocês tiveram aula sobre ligações químicas, né, vocês falaram um pouco sobre a diferença deles, mas só para relembrar, composto molecular são aqueles compostos em que eu tenho apenas ligações o quê? Vocês lembram qual é o tipo de ligação dos compostos moleculares? Sim ou não? Não. Não? A relação das ligações entre os compostos iônicos e os metálicos. Mas para recapitular, né, para lembrar, aqui eu tenho um exemplo de um composto molecular que a gente pode dar um exemplo como a água, tá? Então, qual é o tipo de ligação entre os átomos da molécula da água? Nós temos as ligações covalentes, né? Então, o que caracteriza os compostos moleculares é justamente essa ligação entre os átomos, ela é do tipo covalente. Já o composto iônico, gente, a interação entre os átomos, né, a ligação entre os átomos, nesse caso, nós temos as ligações iônicas e os compostos metálicos, nós temos a ligação metálica. Mas a diferença, né, entre o composto molecular e esses outros dois compostos está relacionado principalmente a sua estrutura, né, a sua formação. Por exemplo, o composto iônico, ele é formado por um cátion e um ânion, né, nessa ligação iônica, e eles são atraídos por atração eletrostática. Essa atração, ela não se limita apenas a um par de cátion e ânion. Por exemplo, o sal de cozinha, né, o NaCl, ele não está limitado a apenas um cátion Na+, e um ânion Cl-. Então, nós podemos observar que nós temos infinitos conjuntos de cátions e ânions. E esse composto iônico, como o metálico também, eles são compostos estendidos, ou seja, nós temos infinitas redes, né? Então, são compostos em que cresce para todas as direções, né? Diferente do composto molecular. O composto molecular, ele é diferente, né? Ele não tem essa rede, vamos dizer assim, essa região estendida para todos os lados. Ele é apenas, a formação dele é uma formação unitária. Observa que eu tenho apenas uma molécula, né? A unidade é a que a gente chama de molécula. Mas lá para frente a gente vai aprofundar nessa relação. Então, aqui ainda com o exemplo da água, né? O átomo em vermelho é o oxigênio e em azul os hidrogênios. Então, observa que o composto molecular, além de ser diferente do composto iônico e metálico, ele forma apenas essa unidade da molécula. E essa molécula, essa interação, ela é através, né, essas moléculas, quando elas entram em contato, a interação entre essas unidades é o que a gente chama de forças intermoleculares. Então, observa que aqui eu tenho várias moléculas de água, né, várias moléculas de água, e de que forma esse composto molecular, né, de que forma essas moléculas interagem? Elas vão interagir, que aqui nessa imagem é representada por esse pontilhado, né, entre as moléculas, é o que a gente chama de forças intermoleculares. E no caso da água, que a gente vai falar mais lá para frente, mas já foi reforçado na aula passada, né, na aula 23, se eu não me engano, que falava sobre as forças intermoleculares entre os compostos orgânicos. Mas a força intermolecular que atrai as moléculas da água, vocês lembram qual é essa força intermolecular? Como é que a gente chama essa Ligação de hidrogênio?
Exatamente, né? Essa força intermolecular que interage, né, essas unidades, essas moléculas de água, é justamente o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Em alguns livros a gente encontra também chamando ponte de hidrogênio. Então, ponte ou ligação de hidrogênio é uma dessas forças intermoleculares. Reforçando sobre essas forças intermoleculares que interagem entre as moléculas do composto molecular, aqui a gente tem as principais, a de polo induzido, a do tipo dipolo e a do tipo ligação de hidrogênio, que é o que acontece na molécula da água. E lembrando da última aula, que foi falado justamente que a força, a interação, quanto mais forte for a interação, é justamente as interações de ligação de hidrogênio, que é muito mais forte do que a do tipo dipolo e que, consequentemente, vai ser bem mais forte que da do tipo dipolo induzido, tá? Então, essa diferença, né? Então, qual vai ser essa diferença entre um composto molecular e um composto covalente, né? Que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, o que a gente pode observar? Que no composto molecular, as moléculas elas sofrem essa interação das forças intermoleculares, mas nos compostos covalentes, não, eles já vão estar mais próximo do que dos compostos iônicos e dos compostos metálicos. Eles já crescem para as diferentes direções da estrutura, tá? Então, aqui nesse slide tem exatamente a diferença do composto molecular de um composto covalente. Algumas pessoas pensam que é a mesma relação, mas não é, tá? Então, o composto molecular e o composto covalente, eles têm algo em comum. Eles são formados por ligação covalente. Tudo bem até aqui? Mas o que vai diferir o composto molecular do covalente é justamente se eu tenho ou não um número definido de átomos na minha estrutura. Olha aqui o exemplo de compostos moleculares. A água, do exemplo anterior, o dióxido de carbono, a glicose, por exemplo, né? Então, olha aqui na glicose, eu tenho uma quantidade definida de carbonos. Eu tenho quantos carbonos mesmo aqui na estrutura? Seis carbonos. Quantos hidrogênios? 12. E quantos oxigênios? 6, que é exatamente essa estrutura aqui embaixo. Então, observa que eu tenho um número definido de átomos. Então, qual é a diferença do composto covalente? Vai ser um número indefinido de átomos, tá? Exemplo clássico de composto covalente é o que a gente chama, né, o diamante e a grafita, que é a imagem que está aqui embaixo. Observa que o diamante e o grafite, eles são constituídos de carbono, certo? Todos dois. Só que o que diferencia deles? Eu tenho carbono? Tenho, mas eu não sei quantos carbonos eu tenho na minha estrutura. Por isso que a gente chama de N, tá? Então, N é um número infinito, né? Pode ser, na verdade, pode ser qualquer valor, né? Então, N carbonos na minha estrutura. Então, observa, só para a gente ter essa diferença, o composto molecular, eu tenho um número definido de átomos na minha estrutura, e o composto covalente, eu tenho um número indefinido, tá? Então, eu tenho infinitos números de carbono, tanto no diamante como no grafite. Deu para entender aqui essa diferença do composto molecular para um covalente, sim ou não? Sim, professora. E só para reforçar, gente, o composto covalente, ele não tem, diferente do molecular, ele não vai ter essa interação das forças intermoleculares, tá? Também é uma das diferenças do composto molecular. Então, esses compostos covalentes, gente, são o que nós chamamos de macromoléculas, tá? Essas macromoléculas, né, esses compostos covalentes, é quando um número muito grande de átomos, normalmente indeterminado, estabelece ligações covalentes, formando uma estrutura única.
tá? Além dessas características, formam cristais covalentes, por isso que eu falei anteriormente que é bem parecida com a estrutura dos compostos iônicos e metálicos, né? Então, formam os cristais covalentes, e eles também, outra característica, têm altos pontos de fusão e de ebulição, e elevada dureza, tá? Então, principalmente quando a gente fala em termos do diamante, né? Tem elevada dureza, uma substância de elevada dureza. Aqui, né, o exemplo que a gente falou anteriormente, diamante e grafite, então observa que as estruturas, né, as interações entre os átomos, eles são cristais covalentes, né, então eles crescem em diferentes direções. Outro exemplo é a sílica, em que eu tenho silício representado nessa esfera cinza mais claro, e o oxigênio em vermelho. Então, eu tenho um silício interagindo com 4 átomos de oxigênio que vão interagir com os outros silícios mais 4 átomos de oxigênio, e assim infinitas quantidades, tá? Então, só para reforçar, o composto covalente já formam as macromoléculas, que são cristais covalentes em que eu cresço em diferentes direções. Então, só para reforçar, composto molecular são aqueles que eu tenho uma unidade individualizada. O que é essa unidade individualizada? É aquela molécula, né? Então, no caso, uma molécula, e eu tenho interação por forças intermoleculares, que é o exemplo da água. Já os compostos covalentes, eu tenho retículo cristalino, que é um composto estendido, só que diferente do composto iônico e metálico, eles são formados apenas por ligações covalentes. Tudo bem? Deu para entender aqui essa diferença? Podemos passar? Sim ou não? Pode, professora. Tá, então vamos adiante. E quando a gente fala em termos de polaridade e solubilidade, que é o segundo tópico da nossa aula, né? Na aula passada também vai ficar um pouco repetitivo, mas só para relembrar, e quem não estava na aula anterior, quando o professor mencionou sobre polaridade da molécula, então, só para relembrar, a polaridade das ligações covalentes, elas estão relacionadas diretamente à eletronegatividade. E só para relembrar o que é eletronegatividade, é a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par eletrônico da minha ligação, né? E para relembrar, quem são os elementos de maior eletronegatividade da tabela periódica? São aqueles que estão mais acima e à direita da tabela. E seguindo uma ordem crescente, o elemento de maior eletronegatividade é o flúor, seguido do oxigênio, nitrogênio, e aqui tem essa ordem crescente de eletronegatividade, que é bom dar uma atenção em relação a ela, porque a eletronegatividade ela vai caracterizar, né, ela vai gerar algumas especificidades nas moléculas. Por exemplo, a molécula do HCl. Quem tem maior eletronegatividade, gente, nessa ligação? O hidrogênio ou o cloro? Olhem aqui para essa Cloro. ordem crescente. O cloro, se ele tem maior eletronegatividade, ele vai atrair para si os elétrons da ligação, tá? Então, assim, ele vai ficar carregado negativamente. Por que carregado negativamente? Porque ele está com excesso de elétrons nessa região, e o hidrogênio vai ficar carregado parcialmente, porque, teoricamente, entre aspas, ele está com uma nuvem eletrônica menos desse, certo? E essa característica, gente, dessa diferença, essa formação de polos, vai gerar uma polaridade na minha ligação, que, consequentemente, eu consigo dizer se a molécula é polar ou apolar, que é o que interessa para a gente quando nós falamos em termos de solubilidade. Para diferenciar o que é uma ligação apolar de polar, quem ainda não sabe, ou para relembrar, né? Então, dentro das ligações covalentes, as forças internas, a gente falou anteriormente das forças intermoleculares, entre moléculas, e as forças internas, ou seja, a força da ligação, é o que a gente vai trabalhar agora. E o que caracteriza uma ligação apolar, gente? O A aqui na frente significa não, ou seja, eu não tenho a formação de polos na minha ligação. Então, uma característica, né, explícita da ligação apolar é que ocorre entre átomos iguais. Assim,
É bem claro, se eu tenho átomos iguais, significa que eu não tenho diferença de eletronegatividade. Não é a eletronegatividade que vai. Ah, a formação de polos, gente. Então, se eu tenho átomos iguais, eu não tenho a formação de polos na ligação. Então, eu digo que aquela ligação ela vai ser apolar, tá? Então, aqui no exemplo do gás cloro, o cloro ligado ao cloro, então átomos iguais, a minha ligação, eu não tenho a formação de polos, porque a minha eletronegatividade é igual, então a minha ligação aqui, a gente diz que é uma ligação apolar, tá? Outra característica de compostos apolares são os hidrocarbonetos, mas você vai falar, professor, e o carbono e o hidrogênio não são elementos diferentes? São, só que as eletronegatividades deles são muito próximas, então elas são consideradas apolares, né? Essa molécula como um todo, a gente considera ela como apolar, certo? Então, hidrocarbonetos são substâncias apolares. Seguindo adiante, a polar eu não tenho diferença de eletronegatividade, já o polar eu vou ter uma diferença de eletronegatividade, então ela ocorre entre átomos diferentes. Se eu tenho átomos diferentes, eu tenho a formação de polos, é o que a gente chama de carga parcial positiva e carga parcial negativa. Quem vai ficar com carga parcial negativa? O elemento de maior eletronegatividade, tá? Então não esqueçam disso. Exemplo, aqui eu tenho o álcool, eu tenho éter, eu tenho haloalcanos. Então, observa que aqui no metanol, o oxigênio ele vai ter maior eletronegatividade em relação tanto ao hidrogênio como ao carbono. Então, esses elétrons estão sendo atraídos para o oxigênio, assim ele fica carregado negativamente e os demais positivamente. Então, observa que essas ligações são ligações polares ou apolares, gente? Polares. Polares. Exatamente. Se eu formo polos, as minhas ligações elas são polares. O mesmo acontece para os demais exemplos, tá? Então, eu tenho uma diferença de eletronegatividade, então eu tenho ligações polares. Definimos o que é uma ligação polar e apolar, relembramos no caso, então agora nós vamos falar da polaridade da molécula, tá? Porque eu tenho uma relação da polaridade da ligação e eu tenho a relação da polaridade da molécula como um todo. E o que vai definir a polaridade da molécula como um todo é o que a gente chama de momento dipolar, tá? Ou momento de dipolo, que é representado pela letra Mi, certo? Então, esse momento dipolar, ela vai explicar, né, só em termos de conceito, já foi falado na aula passada, mas a gente só para retomar. Então, vai ser a relação da carga com a distância que separa a minha carga. Então, esse momento dipolar vai ser a relação, né, a indicação dos meus vetores na minha ligação. Então, mas o que interessa para a gente? É que moléculas com ligações polares, tá? Ela pode ser tanto polar como apolar. Vou repetir. Molécula com ligações polares, ela pode ser apolar ou polar, tá? O que vai diferenciar essas minhas estruturas, né? Essa minha molécula em termos de polaridade? Se o Mi for igual a zero, eu tenho uma molécula apolar, ou seja, os vetores se cancelam, eles se anulam. Para a molécula polar, o Mi vai ser diferente de zero. Então, esses meus vetores não se cancelam, eles não se anulam, por isso que é diferente de zero. E o que vai depender dessa polaridade? Vai depender da geometria que vocês viram anteriormente e vai depender da soma dos meus vetores do momento dipolar, tá? Então, depende da eletronegatividade dos meus átomos, das moléculas e a direção, né, para onde estão esses meus vetores. Vamos lá, o que eu quero que vocês tenham clareza nessa relação. Moléculas em que eu tenho apenas dois átomos, a polaridade da molécula ela vai ser a mesma da polaridade da ligação. O que isso significa? Se a minha molécula tem ligação apolar, ela só pode ser molécula também apolar, que é o caso do Br2, tá? E do O2.
Então, observa que bromo com bromo eu tenho o mesmo elemento químico, então eu não tenho uma diferença de eletronegatividade. Logo, a minha ligação é apolar. Aqui com oxigênio é a mesma coisa, 2 oxigênio, mesmo elemento, ligação apolar. Logo, a polaridade da minha molécula vai ser igual da ligação. Se a ligação é apolar, gente, a molécula vai ser o quê? Apolar ou polar? Polar. Apolar. Ela vai ser exatamente igual da minha ligação. Já o HCl e o HF, observa que eu tenho elementos diferentes. Logo, eu vou ter uma diferença de eletronegatividade. Nesse caso, quem é mais eletronegativo é o cloro. Então, os elétrons vão estar associados ao átomo de cloro. Logo, a minha ligação vai ser polar. HF é a mesma coisa. O flúor é o elemento de maior eletronegatividade, então eu tenho uma ligação polar. Logo, a minha molécula como um todo vai ser a mesma polaridade da minha ligação. Ou seja, as moléculas vão ser polares. Deu para entender aqui, sim ou não? Sim, professora. Vamos adiante. Já quando eu tenho moléculas com mais de 2 átomos, aí eu tenho a diferença. Eu tenho que relacionar a soma dos meus vetores. Olha aqui esse exemplo. Tetracloreto de carbono. Observa que eu tenho uma geometria tetraédrica. Quem tem maior eletronegatividade, gente? O cloro ou o carbono? Olha aqui. O cloro ou o carbono? Quem tem maior eletronegatividade? O cloro. O cloro, então, os elétrons da ligação estão voltados para o cloro. E agora, como é que fica a somatória desses vetores? Observa que eles estão em direções opostas, né? Então, aqui para o cloro, esse vetor vai anular o meu outro vetor que estão em sentidos opostos. A mesma relação são para esses outros sentidos aqui, né? Observa que estão para sentidos opostos, eles se cancelam. Mais um menos um vai ser zero, né? Então, sentidos opostos vão se anular. Então, meu momento dipolar nesse caso, gente, vai ser zero. Logo, a minha molécula é apolar, tá? Porém, se eu substituir um cloro por um hidrogênio na minha estrutura, a polaridade muda, tá? Então, como a gente viu anteriormente, o cloro tem maior eletronegatividade, então o sentido é para o cloro. Só que em relação ao carbono e hidrogênio, quem tem maior eletronegatividade que já vai ser o carbono. Então, observa que nesse sentido aqui, os vetores não se cancelam. Apesar deste outro sentido, eles se anulam. Porém, nesse sentido aqui mais, vamos dizer aqui mais inclinado, eles não se anulam, eles estão no mesmo sentido. Logo, o Mi vai ser diferente de zero. Dessa forma, eu tenho uma molécula polar. Deu para entender essa diferença aqui, gente, de uma molécula polar Sim, para professora. polar? Então, vamos aqui tem outro exemplo, mas depois vocês dêem uma olhada, só para a gente seguir mais adiante. Como nós falamos anteriormente, as forças intermoleculares elas vão diferenciar nas propriedades, né? Então, como vocês já viram na aula passada, a gente vai passar rapidinho esse resuminho. Mas só para lembrar, a interação de polo, ela ocorre nas moléculas em que eu tenho polos, logo são em moléculas polares, tá? Então, interação entre moléculas polares eu tenho a do tipo de polo. Já nas ligações hidrogênios, é um caso de dipolo, só que eu preciso ter um hidrogênio que faz interação com um elemento muito eletronegativo, que pode ser o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio, que é exatamente o que ocorre na molécula da água, tá? Então, eu tenho a interação nas ligações de hidrogênio. E a dipolo induzido, ela vai acontecer em moléculas apolares, tá? Então, entre moléculas apolares, eu tenho essa interação de dipolo induzido e dipolo induzido, tá? Isso tudo aqui vocês já viram, só para a gente dar uma adiantada. E essas forças intermoleculares, gente, dependendo do quanto mais intenso ou não eu tenho na minha estrutura, vai influenciar nas minhas propriedades físicas. Então, a geometria molecular ela vai influenciar na minha polaridade,
tá? Ela, como vocês viram anteriormente, né? A molécula tetraédrica, dependendo dos átomos envolvidos meus ligantes, eu tenho polaridade diferente, então a geometria ela vai influenciar. Logo, a polaridade influencia também nas forças intermoleculares, que vai influenciar nas propriedades físico-químicas, que a solubilidade é uma delas, tá? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição, elas vão ter influência também nessas interações de forças intermoleculares e no tamanho da molécula. Então, quanto maior a molécula, maior ponto de fusão e ponto de ebulição. E quanto mais intensa for essa força intermolecular, maior será o ponto de fusão e de ebulição, tá? Só passando mais adiante, que isso aqui é em termos de relembrar, e como a gente não tem muito tempo, a gente vai seguindo adiante. Tamanho da cadeia influencia nas propriedades físico-químicas, que é o caso do etano, eu só tenho 2 carbonos e observa que o ponto de ebulição é menos 88. Já o decano, com 10 carbonos, uma cadeia maior, eu vou ter um ponto de ebulição muito maior, tá? Então, só para relembrar essas relações. E quanto maior a força intermolecular, maior essas propriedades. Observa que aqui na sua extremidade da minha tabela eu tenho a função álcool, então eu vou ter um ponto de ebulição muito maior do que em relação ao aldeído, éter, hidrocarboneto e assim sucessivamente, tá? Então, quanto maior a força intermolecular, maiores os pontos de fusão e ponto de ebulição. E em relação à solubilidade, gente? Então, por que algumas substâncias elas solubilizam em determinadas substâncias e outras não, né? Essa influência ela está diretamente relacionada com a polaridade da molécula. Então, aqui eu tenho duas imagens. À esquerda, o naufrágio de um navio, que aconteceu em 2015 em Barcarena, né? Então, observa que na imagem eu tenho vazamento de óleo, né? Então, essa região mais escura eu tenho esse óleo, que essa característica, né, a polaridade, ela vai influenciar nessa solubilidade, e à direita eu tenho a remoção de um esmalte com acetona, tá? Então, a acetona, ela vai ser o meu solvente, que a gente já vai explicar mais adiante. Então, o que eu quero que vocês entendam quando a gente associa a polaridade e a solubilidade? A gente tem 3 recipientes. No primeiro, eu tenho uma mistura homogênea de álcool e etanol. No segundo, uma mistura homogênea de gasolina e querosene. E no terceiro, eu tenho um recipiente com gasolina e água. E já forma uma mistura heterogênea, tá? O que a gente, né, consegue observar, independente se eu conheço a minha estrutura ou não, a gente sabe a polaridade da água, né? Qual é a polaridade da água, gente? Ela é polar ou ela é apolar? A água é polar. A água, deixa eu colocar bem aqui. A água, ela é uma molécula polar, tá? Ela tem uma geometria angular, deixa eu só adicionar aqui, ó, ela tem uma geometria angular, como o professor anteriormente falou para vocês. Quem tem maior eletronegatividade é o hidrogênio ou o oxigênio? Oxigênio. É o oxigênio. Então, o vetor da ligação está voltado para o oxigênio. Logo, o momento dipolar dessa minha estrutura, né? Então, as forças, elas estão no sentido subindo na molécula, né? Então, o meu momento dipolar não se anula. Logo, o momento dipolar vai ser diferente de zero. Por isso que a água, ela é polar, tá? Então, não esqueça, a água, a polaridade, ela é polar. Gente, se o etanol, aqui nesse primeiro recipiente, está formando uma mistura homogênea com o etanol, eu posso dizer que o etanol ele é polar ou ele é apolar? O etanol é polar. Não entendi? Polar? O etanol é polar? O etanol ele só pode ter a mesma polaridade da água. Deu para entender? Se eu formo uma mistura homogênea, ou seja, eu tenho uma solução, né? Então, eles estão homogeneamente misturados, significa que o etanol ele é solúvel em água.
E para ele ser solúvel em água, ele precisa ter exatamente a mesma polaridade. Se a água é polar, o etanol só pode ser polar também. Então, observa que a gente consegue fazer essa análise independente se eu conheço a estrutura da minha substância. Só sabendo que a água é polar, se está solúvel na água, logo vai ser polar. Aí, olha aqui, gente, nesse terceiro recipiente, eu tenho água e gasolina. Eu sei que a água é polar. A gasolina se mistura com a água? Sim ou Não. não? Não. Agora vamos lá raciocinar. Se a gasolina não solubiliza em água, significa que a polaridade dela é diferente. Se a polaridade dela é diferente, ela é polar ou apolar? Apolar. Ela vai ser apolar. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Sim. Sim, professora. Então, eu já sei que a gasolina é apolar. Se o querosene solubilizou em gasolina, formando uma mistura homogênea, logo eu posso concluir que o querosene ele é polar ou apolar, gente? Polar. Não, Apolar. vamos lá. Se a gasolina é apolar e o querosene solubilizou em gasolina, significa que ele tem a mesma polaridade da gasolina. Então, ele vai ser o quê, gente? O querosene Apolar. apolar, tá? Então, conhecendo a polaridade da água, que ela é polar, tu sabe se a substância ela é polar ou apolar, só visualmente falando, né? Se ela formou uma mistura homogênea ou heterogênea, tá? Então, o que a gente pode concluir? Que líquidos apolares tendem a se dissolver em líquidos também apolares. Logo, líquidos polares tendem-se a dissolver em líquidos polares. É o que a gente chega naquela frase clássica que semelhante dissolve semelhante. Olha aqui, compostos aqui na esquerda, compostos apolares são solúveis em solventes também apolares. Olha aqui o exemplo, o epitano é um hidrocarboneto, é apolar, tá? O ácido linoleico, apesar dele ter uma região polar com oxigênio aqui na estrutura, né, tendo um elemento de maior eletronegatividade, eu tenho uma região polar. Só que a cadeia carbono e hidrogênio, ela é bem maior. E a característica dessa mini estrutura, ela tende a ser apolar. Tá? Então, o ácido linoleico, ele vai ser solúvel no epitano, que é um solvente apolar. Deu para entender aqui, sim ou não? Sim. Sim, professora. À direita, eu já tenho metanol, água e propanona. Então, eu tenho substâncias que observa que a parte apolar é muito pequena. Então, a região polar ela é favorecida. Logo, todos são considerados polares. Dessa forma, metanol solubiliza em água, propanona solubiliza em água e vice-versa, tá? Então, não esqueça disso. Semelhante dissolve semelhante. Então, um exemplo clássico aqui, só para a gente situar. Então, eu tenho a mão suja de óleo, tá? Então, sujei minha mão de óleo. Como é que eu faço para retirar o óleo da minha mão, gente? O que a gente sabe, gente? Lavar com água? Água potável? Rapidinho. O óleo é uma substância apolar, tá? Então, não esqueçam disso. Água é sempre polar e óleo gorduras sempre apolar, tá? Então, se eu tenho minha mão está suja com uma substância que é apolar, que nesse caso é óleo, eu vou lavar a minha mão apenas com água? Não, porque não Não. vai dissolver o óleo. Pode falar quem levantou a mão aí. Então, Antônio? responderam aí que não, né? Então, quando a gente fala em termos de solubilidade, só lavando com água eu não consigo retirar meu óleo, o óleo da mão, certo? Então, com o que eu tenho que lavar a mão, gente, para retirar o óleo? Para tirar essa
Essa gordura, esse óleo, tem Eu que lavar com o quê? com detergente. Gente, certo? Então eu preciso lavar minha mão com sabão. Por que eu lavo com sabão, gente? Sabão também é uma substância apolar. E lembra o que eu falei anteriormente? Semelhante dissolve semelhante. Então, para retirar o óleo da minha mão, eu preciso também passar, vamos dizer assim, uma substância que também será apolar, que nesse caso é o sabão, tá? O mesmo, né? O mesmo sentido ocorre com a remoção de esmalte. Eu consigo tirar o esmalte com água? Não, Não, né? Apenas com água, não. A não ser que seja fisicamente, tu raspar, né? Mas não está retirando por solubilidade, sim por um fenômeno físico. Mas para remover o esmalte, eu preciso remover com acetona. Se o esmalte não sai com água, o esmalte é polar ou é apolar? apolar. Polar, é uma solubilidade diferente. Logo, o que eu consigo deduzir que o solvente, né, no caso, eu vou ter uma polaridade mais próxima do meu esmalte, vamos dizer assim. Um outro exemplo clássico, gente, como eu limpo um pincel sujo de tinta? Com água e detergente também. Quem já pintou, vamos dizer assim, parede, grades? O que vocês acham? Como é que a gente limpa? Alguém falou aí com água. Será que toda tinta eu consigo tirar com água? Acredito que depende da Não. tinta. É, É porque a tinta guache, ela vai dissolver em água, mas já a tinta acrílica, se ela secar, já não dá mais para tirar com água. Isso, mas qual é a explicação quimicamente? Por que eu não consigo tirar, vamos dizer assim? Por porque causa a do tinta, apolar. ela é como se fosse igual o óleo também. Difícil de remover. Exatamente isso, mas no, vamos dizer assim, um termo técnico, né? A relação das polaridades dos meus materiais, né? Então, alguém falou, depende, né? Como é que eu consigo limpar esse pincel? Depende. Se a tinta ela é a base d'água ou se a tinta ela é a base de óleo, né? Então, dependendo do material da tinta, eu vou utilizar solventes diferentes. A base de água, como a guache, como bem mencionaram, eu vou retirar com água, basta passar água. Já a tinta à base de óleo, vou precisar usar substâncias que também têm a mesma polaridade, no caso, substâncias apolares, que vai ser água rasa, o tine, gasolina, tá? Então você já vai usar outros tipos de solvente, certo? Deu para entender aqui esse conceito de Sim, solubilidade? professora. Então, só para passar, que a gente já está quase finalizando, para ver se a gente consegue resolver algum exemplo. Então, fala em termos de hidrocarbonetos, só para relembrar o que são hidrocarbonetos, são substâncias em que eu tenho apenas carbono e hidrogênio, elas são substâncias apolares, ou seja, tem baixa polaridade, né? Logo, elas são insolúveis em água. Por que são insolúveis em água? Porque a água é polar, tá? Então, quais são as substâncias, né? Alguns exemplos de substâncias, né? Hidrocarbonetos apolares. São todos aqueles derivados do petróleo, tá? Eles são miscíveis entre si, ou seja, se misturam entre si, mas são immiscíveis com a água. Exemplo, querosene, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante. Então, tudo que fala óleo, gasolina, gordura são apolares. Lembra que gordura é lipídios, tá? Então, se alguma questão falar sobre lipídios, a gente está falando de gordura, substâncias apolares. Exemplo de substâncias polares, eu já tenho álcool, né? Só que dependendo do tamanho da minha cadeia carbono e hidrogênio, eu tenho regiões polares ou apolares. Então, a região polar do álcool é a região da hidroxila, OH, tá? Então, tem uma polaridade nessa região. E a região apolar é a minha cadeia carbônica. Então, dependendo do tamanho dessa minha cadeia carbônica, eu posso ter um álcool mais solúvel em água ou não, tá? Então, aqui tem um exemplo clássico. O metanol, a solubilidade é infinita em água, só tem um carbono.
Etanol também, propanol é infinita, né? Até 3 carbonos, não, a partir de 4, observa que a solubilidade ela vai ficando vai dificultando essa solubilidade, tá? Até quando a gente chega em 6 carbono, né, no hexanol, eu tenho uma solubilidade de apenas 0,6 gramas do álcool em 100 gramas de água. Então, quanto maior a cadeia carbônica, né, essa região apolar, mais, vamos dizer, insolúvel é o álcool, tá? Então, deixa eu só passar. Essa parte polar é o que a gente chama de parte hidrofílica, ou seja, hidrofílica, atraído por água, né? Porque é a região polar. E a parte carbônica, né? É a parte hidrofóbica, ou seja, fobia à água. Ou se tem fobia à água, significa que é a região apolar, certo? Aqui um exemplo clássico de vitamina C e vitamina A. Gente, trazendo para o dia a dia, qual dos dois a gente consegue solubilizar em água? Vitamina C ou vitamina A? Vitamina C. Por que vocês sabem que a vitamina C é solúvel em água? Porque vem aqui, naqueles redondinhos, ou pode ser líquida também. Aí a gente consegue solubilizar em água, a gente sabe disso, né, por causa do dia a dia. Mas olhando para a sua estrutura molecular, o que a vitamina C tem que faz com que ela seja solúvel em água? Então, são essas perguntas, gente, que vêm em questões, né? Que vocês consigam visualizar a molécula e dizer por que ela é polar e por que ela é apolar. Então, vamos lá. Lembra que o oxigênio, quando eu relaciono oxigênio e carbono, quem tem maior eletronegatividade não é o oxigênio? Então, Sim. essas regiões, eu tenho regiões polares, tá? Então, eu tenho um certo polo na minha estrutura. Olha quantas hidroxilas eu tenho. 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho várias regiões em que eu tenho hidroxila. Então, observa que a presença de vários grupos OH garante que a vitamina C seja solúvel em água. E esses materiais que são solúveis em água, eles dão um caráter que a gente pode dizer que são substâncias hidrossolúveis, tá? Já a vitamina A, eu tenho hidroxila, gente, na vitamina A? Não. Tenho uma. Eu tenho, né? Só uma. Então, quando a gente compara a região polar muito pequenininha e a região apolar gigante, tá? Então, toda essa região verde. Então, o que a gente pode dizer? Que a predominância da cadeia carbônica faz com que, né, é o fato de que a vitamina A não seja solúvel em água, porque eu tenho uma região muito apolar, tá? Então, se ela não é solúvel em água, significa que ela é solúvel onde, gente? Em gordura, tá? Então, a vitamina A é o que a gente chama de moléculas lipossolúveis. Moléculas que são solúveis. Lembra o lipo vem de gordura, tá? Então, a substância é solúvel em gordura. Deu para entender aí? Sim ou não? Sim, professora. Eu acho que está quase chegando na hora, mas ainda dá para fazer um exercício, assim. Vamos lá. Deixa eu só... Tem essas aqui de teorias, tá? Que a gente vai fazer bem rapidinho. Diz o seguinte: a água, a amônia e o metano têm massas moleculares próximas. Apesar disso, a água possui ponto de ebulição muito mais elevado que a amônia. Então, gente, quando a gente está fazendo questões, a gente tem que ir marcando as palavras-chave, né? Então, a água possui um ponto de ebulição muito mais elevado que os demais. Essas observações experimentais podem ser explicadas por quê? Tá? Então, eu tenho a água, eu tenho a amônia e eu tenho o metano, CH3OH. Opa, desculpa, eu coloquei o metanol. É o metano. O metano é o CH4, tá? CH4. Então, o que a gente pode observar? Quando fala em termos de ponto de ebulição, se fala de solubilidade, a gente está em termos de substâncias moleculares, tá? A gente está falando diretamente sobre as forças intermoleculares.
Se a água tem um ponto de ebulição muito grande, né, muito maior do que em relação aos outros, significa que a força intermolecular, né, entre as moléculas de água é extremamente forte. Qual é a alternativa correta, gente? A, B, C, D ou E? D de Deus. D de Deus. Vamos lá. As moléculas de água têm as ligações covalentes oxigênio e hidrogênio facilmente rompidas? Sim. Será? Vamos lá. A água tem ligações iônicas? Não, não é iônica, é covalente, já está errado. Os tipos de ligações não interferem no ponto de ebulição? Interfere sim, né? Depende da interação. Todos os 3 compostos apresentados têm ligações covalentes, até aí tudo bem. Porém, a amônia e o metano são polares? O metano ele é apolar, tá? Então, não são polares. Letra D. As moléculas de água têm ligações covalentes de oxigênio e hidrogênio facilmente rompíveis. E, por último, a água possui moléculas polares que formam ligações de hidrogênio, aumentando a força de coesão entre suas moléculas. A resposta certa é a letra E, tá? Porque eu tenho ligações de hidrogênio que são interações extremamente fortes, o que vai influenciar no ponto de ebulição da minha estrutura. Deu para entender aqui? Sim, professora. Vamos lá. Tentar fazer mais essa. Me digam aí qual é a resposta certa. Vou ler só para ficar mais rápido, né? Em vazamentos ocorridos em refinarias de petróleo, que extravasam para os rios, lagos e oceanos, verifica-se a utilização de barreiras de contenção para evitar a dispersão do óleo. Nesses casos, observa-se a formação de sistemas heterogêneos. Se é heterogêneo, significa que não há uma mistura, né? Onde o petróleo fica na superfície desses recursos hídricos. Sobre o sistema acima descrito, é correto, então eu quero a correta, afirmar que a água e o petróleo não se misturam por quê? E aí, qual é a certa? Letra Isso. B. É mesmo. De bola. Seria a letra D? Eu escrevi errado, eu escrevi o amônio aqui. Vamos lá? Apresenta Letra B de moléculas de bola. polaridade diferente e o petróleo fica na superfície devido à sua menor densidade. Exatamente, tá? Então, essa é a explicação da questão. E para finalizar, tem esse exemplo 3 aqui, que aí a gente já está com pouco tempo, mas é exatamente o exemplo que a gente fez anteriormente. A gente analisa os 3 recipientes e a questão que é a incorreta, tá? E a gente verifica se a substância é polar ou apolar, e dependendo da resposta, a gente vai marcar a alternativa errada, tá? Seria a letra E? Isso. A água e o óleo não são miscíveis por ser ambos apolares. Então, aqui de cara tá errado, né? Porque a gente sabe que a água ela é polar e não são ambos. Então, essa é a questão errada e assim a gente consegue resolver essa questão, tá? Então, A, B, C e D são verdadeiras e apenas a E está errada. Então, como eu quero a errada, super fácil, né? Aí, as demais, vocês façam, tá? Eu quero só saber se vocês entenderam o conteúdo, ficou claro essa Sim, relação professora.